Carl Rogers foi um psicólogo americano, foi ele que deu origem à terapia centrada na pessoa. Ele já chegou a estudar agricultura, história, teologia, até finalmente chegar na psicologia. Ele também foi um dos principais psicólogos a desenvolver e difundir a psicologia humanista. Ele acreditava não que os indivíduos eram pessoas doentes esperando pela cura, mas ele acreditava bastante na responsabilidade que a pessoa tinha sobre a própria mudança. Ok, Cacau, mas me diga aí, o que tem a ver o seu horroroso em matemática com isso aí? Primeiro que Carl Rogers foi professor durante muito tempo, e esse tempo que ele passou no meio acadêmico foi suficiente para que ele pudesse identificar as engrenagens e os padrões de aprendizagem. Ele estabeleceu, antes de tudo, que deveria haver uma relação de respeito mútuo entre o professor e o aluno, e ele também protestava contra tarefas de casa que não tinha sentido e que o aluno ia esquecer com o tempo, já que não agregava na personalidade, no emocional e até muito menos no aprendizado. Rogers não queria só ensinar aos alunos o conteúdo do dia, ele queria que os alunos ficassem instigados, curiosos, transformados e que eles buscassem além do material que o professor tinha proposto. No que diz respeito à aprendizagem, Carl Rogers diz que o professor tem que ser um facilitador e não um detentor do conhecimento absoluto. Curiosamente, uma das pessoas que respondeu à minha pesquisa disse que não gostava de aprender a matéria porque o professor era muito arrogante, muito prepotente. Além disso, Rogers falava que o professor tinha que criar uma atmosfera saudável para facilitar a interação social, oferecer bons materiais de pesquisa e, sobretudo, instigar a curiosidade do aluno para que ele pudesse aprender e obter conhecimento por conta própria, para que ele pudesse ser dono do próprio processo cognitivo. Por exemplo, nas épocas de prova, quando os alunos iam mal ou não entendiam o assunto, eles não procuravam muito saber quais eram as razões emocionais por trás daquilo. Até porque se o nosso emocional está afetado, isso influencia em como a gente age, até mesmo no nosso desempenho. Um dos pontos que comprova isso é que mesmo após sair da escola, muitas pessoas não tiveram ou tiveram poucas oportunidades de explorar habilidades de comunicação, socialização e resolução de problemas, o que é muito importante, mas pouco explorado. De forma resumida, Carl Rogers focava muito na dinâmica, no respeito, em olhar para o aluno, perguntar se ele tem dúvida. Também era imprescindível para Carl Rogers enxergar no aluno mais do que ele mostrava, entendendo os atravessamentos emocionais e criando um vínculo. Muito provavelmente, se esse modelo e esse mesmo pensamento fosse estabelecido durante todo esse tempo, muitas pessoas não achariam que era um fracasso em matemática, em física e química, simplesmente porque não conseguiram estabelecer um vínculo com seu professor. Mas, curiosamente, quando era um amigo que explicava, uma pessoa que ele tinha uma afeição, um certo tipo de afeto, ele conseguia aprender. Concluindo assim que toda experiência de aprendizagem se inicia com experiência afetiva.